Olá a todos, sou o Flávio. Quero dar as boas-vindas nas comemorações de 15 anos da Igreja Bethesda Brasília. Esse é o nosso podcast Quem é Jesus para você? O tema do episódio de hoje é Jesus e o perdão. E convidamos 3 amigas queridas da nossa igreja para compartilhar suas jornadas com Jesus e o que elas têm aprendido com ele sobre perdão. Temos aqui conosco a Luciana. Boa noite, gente. A Lisa. Boa noite. E a Adriana. Oi, pessoal. Que gentilmente aceitaram compartilhar suas experiências conosco. Muito obrigado. É uma alegria ter vocês aqui conosco. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Obrigada. Antes da gente começar, eu queria contextualizar o tema à luz da palavra de Deus. O Evangelho proclama, antes de tudo, a necessidade de arrependimento, para que possamos adentrar no reino de Cristo Jesus. Davi declarou: a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O fato de nos reconhecermos dependentes de Deus e do seu amor nos ensinará a perdoar também. Em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 18, diz: e devemos compartilhar a bênção da restauração e assim sermos canal de proclamação da reconciliação. A Bíblia nos ensina que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, no capítulo 1, versículo 9. Vocês poderiam compartilhar uma experiência ou aprendizado onde o perdão fortaleceu a sua fé e aprofundou a sua conexão com Jesus? E aí, Lisa? Posso começar? Por favor. Dizer que marcou a minha vida é algo muito profundo, mas aumentou muito a minha fé, porque quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos, meu pai, que era companheiro de pesca, um pai assim super trabalhador, metalúrgico, trabalhava na fabricação de peças de automóveis. Ele começou a beber. Ninguém da minha casa servia ao Senhor. E foi muito triste, porque a gente não tinha no que se agarrar. E vê-lo chegar na esquina da rua, caindo, perdão, marcou, e isso marcou a minha vida. Não tem como esquecer. E as coisas que ele fazia dentro de casa, como quebrar as coisas, agredir minha mãe, com palavras ou fisicamente, e a gente, no meio de toda aquela situação, tentando abrandar, e não sabia como lidar com a situação. A gente só pedia: pai, por favor. Mas a gente não conhecia Jesus. Não tinha como falar: Senhor, tenha misericórdia. E aí, mesmo assim, eu acho que Deus já tinha, posso falar assim, que Deus já tinha um propósito na minha vida com Ele, algo profundo, que eu, um dia, que ele chegou muito, mas muito ruim.
e que me atingiu com uma cadeira da cozinha. Eu subi para o banheiro. Era uma casa de andar em São Paulo. Sou paulistana. E lá dentro desse banheiro eu falei: Senhor, meu Deus, assim, saiu. Se é algo que está fazendo meu pai ficar assim, alguém, algum espírito ruim, tira. Porque ele não é desse jeito. Não mudou, assim, de uma hora para outra. E ele continuou. Né? Mas, mesmo assim, eu perdoei meu pai. Todos os dias eu perdoava meu pai. Mesmo sem saber, nunca ouvi no meu lar, da minha família em São Paulo, eu nunca ouvi "me perdoa". Acho que até hoje eles não sabem. Só de ouvir eu falar agora "me perdoa", mas eles não têm esse costume, né? Eles não conhecem, não servem a Cristo. E não só isso, né? Tenho a minha mãe também, que eu perdoei, mesmo sem ela ter me perdoado. Várias vezes, na minha juventude, eu gostava muito de ir para rodeio, porque eu não servia a Cristo. E eu acho que, mesmo se eu servisse a Cristo, eu não estava fazendo nada de errado. E ela colocava limites em horários, né, para eu chegar em casa. E aí, uma vez, eu passei desse horário. Passei 2 horas. Ela falou: eu quero você em casa 10 horas da noite. Eu falei: mas, mãe, 10 horas está começando, né? Normalmente as festas começam a ficar melhores das 10. E rodeio, então. E aí eu passei. Quando eu cheguei em casa, a festa ali acabou. E eu levei uma surra. Com mangueira de botijão de gás. Então, isso marcou muito a minha vida. Mas eu perdoei a minha mãe. E de uma maneira assim, posso falar que Jesus já estava ali comigo, acho que há muito tempo. Há muito tempo ele já me abraçava e dizia no meu coração que ele estava ali, presente, e que era para eu perdoar. E é isso. E hoje eu percebo o quanto isso, na minha vida, essa experiência que eu tive com os dois, aumentou a minha fé. Vocês, meninas. Cri, cri, cri. É bem intenso, né, Lisa? Isso que você contou e compartilhou. A Lisa estava falando ali e eu estava pensando que, quando a gente fala em perdão, sei lá, a gente pensa em amor, a gente pensa em arrependimento. Arrependimento, a gente pensa em pecado. E uma coisa que a gente pensa também muito é na graça de Deus, né, sobre a nossa vida. E uma coisa que eu estava pensando, a partir das minhas experiências, e agora você compartilhando, a sua experiência, na verdade, fortaleceu algo que eu já estava pensando, que a graça de Deus está sobre nós. E a graça de Deus, muitas vezes, mesmo quando a gente ainda não reconheceu o senhorio de Jesus na nossa vida, a graça dele já está lá, né? A graça de Deus está com todos nós. E é por isso que eu acredito no perdão, mesmo para aquelas pessoas que ainda não reconhecem Cristo como seu Senhor. Né? A gente conhece experiências de perdão, a sua agora, por exemplo. Né? Exato. Naquele momento ali, você já estava liberando perdão para os seus pais, mesmo sem
reconhecer Cristo naquele momento, né? Mesmo sem ser perdoada. Exato, você já estava perdoando. E, assim, partilhando um pouco assim sobre o meu aprendizado em relação a perdão, eu entendo que perdão também, né, além de ter essa faceta que perdão é a graça de Deus, né, sobre a nossa vida, também tem uma outra faceta, que perdão é um passo de fé. É um passo de fé, porque quando a gente vai para a palavra de Deus, e é bem legal a gente estar conversando sobre perdão em um momento de lucidez, de sobriedade, porque é difícil conversar sobre o perdão quando a gente está embriagado de ira, de raiva, de rancor. Né? É no momento da sobriedade que a gente tem que conversar mesmo sobre o perdão. Principalmente, né, nesse momento. Quando a gente vai para a palavra, a gente vê em Levítico, a gente vê os evangelhos, a gente vê em Romanos o tempo inteiro aquela recomendação: não pagar o mal com o mal, né? Não guardar rancor. E simplesmente perdoar é algo assim tão difícil. É difícil. É difícil. É difícil, que a gente precisa fazer que nem uma criança. Que o pai fala bem assim, ó, não enfie o dedo na tomada. Você confia no seu pai? Confio. Então, eu não vou enfiar o dedo na tomada, porque eu confio no meu pai e ele está me falando que eu não devo enfiar o dedo na tomada. É que nem a palavra, ó, perdoe. Não pague o mal com o mal. Não guarde rancor. É difícil. Não é o que eu sinto, não é o que eu quero muitas vezes, mas eu confio em quem está me falando isso e assim eu vou fazer. Verdade. Além de um passo de fé, eu entendo o perdão como obediência, que é bem isso que você estava colocando, né? E foi esse entendimento que eu sempre tive, ou melhor, tive desde cedo, desde a minha adolescência, que me fez ter essa disponibilidade, sabe, para perdoar. Mas, graças a Deus, assim, eu não tive, só já na minha juventude é que eu enfrentei assim, uma situação em que eu tive que pôr isso em prática. E foi uma situação que marcou a minha vida a partir de então. E o mais interessante é que, na obediência, na disposição do coração de perdoar, eu descobri uma coisa que até então eu não conhecia. Lógico, né? Se eu descobri é porque eu não conhecia, mas tudo bem. Mas foi mais fácil perdoar quem tinha me ofendido do que me perdoar. Por ter vivido aquela situação. E eu não entendia o que estava acontecendo. Foi um período bem difícil e bem angustiante, porque eu sabia que eu precisava perdoar, só que eu não tinha entendido que eu precisava me perdoar. E eu estava de férias na casa dos meus pais e tinha um livrinho fininho assim. Eu não lembro do título do livro, mas eu peguei e comecei a ler. E o livro falava sobre orgulho. E foi um choque para mim descobrir o quão orgulhosa eu era. E foi o motivo de eu descobrir do porquê eu não estava conseguindo me perdoar. E como vocês colocaram, a graça de Deus sobre nós, ela é maravilhosa e ela é indispensável. É divino, o perdão é divino, né? Exatamente. Foi só a partir do momento em que eu percebi um outro problema que eu consegui resolver o problema anterior. E assim, isso foi muito impactante, marcou a minha vida para o resto da vida, até hoje. Incrível, né? Olha, eu quero fazer uma colocação aqui. Que esse tema
É o mais difícil, minha gente. Vocês deram um tema mais complicado pra gente. Eu já fiz uma rebelião aqui nos bastidores. Depois a gente mostra os bastidores. Já peço perdão pela rebelião que eu fiz. Mas é um tema bem difícil. Porque a gente tem que, além de ter o cuidado, né, com o nosso coração para estar disponível em perdoar o outro, a gente tem que ter o coração humilde para se arrepender e pedir perdão. Sim, é verdade. Né, para o outro e a nós mesmos. E assim, voltando na graça, é a graça de Deus. Porque, assim, eu acho que não tem como você desenvolver a habilidade de perdoar se não for por meio da graça de Deus. Exatamente. Seja você convertido ou não, é a graça de Deus. Para mim, o perdão não tem outra saída. É a graça de Deus. É isso aí, meninas. Olha, já estamos mais tranquilos, né? Parece que sim, né? A gente está respirando agora. Então tá bom. Então tá live. Vamos seguir em frente. Bom, com base na passagem bíblica de Mateus, no capítulo 6, no versículo 12, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Como vocês vivenciam essa orientação na vida de vocês, né? E como isso influencia na maneira como vocês se relacionam com as outras pessoas? Então, vocês falaram do relacionamento com Deus, né? Certo. Agora, como vocês se relacionam isso, né? Com a vida, com as outras pessoas, né? Eu acho que tem muito a ver com o que eu acabei de falar, né? Nosso relacionamento com Deus, de buscar proximidade, intimidade, é que nos permite ter essa disposição no relacionamento com os outros, perdoar, pedir perdão, né? Porque senão a gente não consegue, né, perdoar os outros, nem se perdoar é impossível. Precisamos do Espírito Santo, da graça de Deus. Eu penso que não é uma escolha. O perdão não é uma escolha para mim. Obediência, né? É um mandamento. Uhum. Sim. Então a gente tem que obedecer, mesmo nas dificuldades, porque, como a Adriana falou, que é difícil você conceder perdão sabendo que você, numa determinada situação, você está certo e a outra pessoa não está. Mas o que Jesus ensina é que a gente tem que estar no mesmo nível, que você tem que saber que seu irmão não é diferente de você. Então, quando acontece alguma situação comigo que eu vejo, nossa, Jesus, mas que injustiça. Aí logo eu tento engolir e falo assim, mas o Senhor me ensinou que eu tenho que conceder perdão, mesmo sabendo que eu estou certa. Porque assim eu consigo também ser perdoada. Eu não sou diferente da outra pessoa. Eu erro, eu peco. E é muito bom saber que Ele nos concede o perdão. Todo o tempo. Quantas vezes todos os necessárias, dias, né? todos os dias da nossa vida, assim. Então, é com isso que Ele me fortalece, né? E me dá forças. Porque tem determinadas situações que eu acho que vocês devem também passar, talvez por isso, com alguém ou algum vizinho. Eu moro em prédio agora, eu morava numa casa, mas também enfrentei várias situações morando numa casa de vila. Tem menos regras, mas no prédio tem muitas regras. E aí é bem complicado você ter que ceder, você ter que abaixar sua cabeça. Mas é isso que a Bíblia nos ensina. É por isso que a gente serve a Cristo, é por isso que a gente vem para a igreja, porque a igreja é palco do perdão, né? É o lugar do perdão. Então, se a gente vem para a igreja, se a gente serve a Cristo, a gente tem que se humilhar e a gente tem que pedir perdão, mesmo sabendo que determinadas situações a gente está certo, mas é como se a gente não tivesse certo.
Um dia desses eu ouvi um pastor que eu gosto muito, que eu acompanho o trabalho dele, e ele deu uma definição bem legal. Ele falou assim, o perdão é quando a gente assume o dano em prol do relacionamento, quando a gente assume o dano em prol do outro ser humano, sabe? E muitas vezes é isso que acontece. Aliás, o perdão é justamente isso, né? Até mesmo para a gente não perder quem está perto da gente. Exatamente. Né? Em prol de algo maior, que é a relação, é o relacionamento. Você vai assumir esse dano, porque o dano é inferior ao relacionamento que você tem com a pessoa, ao valor da pessoa, ao valor desse relacionamento. Exatamente. Então, achei isso bem legal. E essa questão, assim, também entrando um pouco aí no que a Lisa falou, de... foi injusto comigo, né, e tudo. É muito importante também a gente sempre... eu fico pensando, né, de ser sincera com Deus, né, falar assim, né, olha lá, né, e tudo, mas a gente também tem que ter cuidado ao mesmo tempo, porque é engraçado, é assim, quando a gente fazem alguma coisa ruim com a gente tem que perdoar, né? A gente fala, a vingança é do Senhor, né? Então não vou pagar o mal com o mal, e aí, né, a gente fala, não é comigo agora, né? É com Deus, está nas mãos do Deus Altíssimo, né? É quase que jogando uma maldição, né? A gente fica, agora ele vai ver, né? E assim, e também não é essa a ideia, né? A ideia justamente é ceder, é amar, né? É falar, Senhor, está nas suas mãos, e saber que está nas mãos de um Deus justo, bondoso, misericordioso, e que nos ensina a perdoar infinitas vezes, né? Eu acho que uma palavra, um termo, um conceito, uma ideia, que a gente não pode dissociar exatamente o amor. Não é? O amor que faz com que a gente tenha aceitação pelo outro. Quando a gente está sofrendo a injustiça, né, de ter um olhar de amor por aquela pessoa, né? Exatamente. Desejar que o amor de Deus seja revelado a ela através da nossa resposta de perdão, de aceitação, né? Eu acho que é libertador. É verdade. Não é fácil, não. Mas... Não é fácil, não. Não é fácil, né? Não. Inclusive, por isso que a gente tem que conversar quando a gente está bem, né? Porque conversar no meio da raiva é difícil, É difícil, né, o sangue sobe. Exatamente. E, né, até você parar. É por isso que eu penso assim, quando eu estou com raiva de alguma coisa ou de alguém, aí eu fico assim, vou contar até 10. 1, 2, 3. Aí eu fico lembrando do qual é a minha obrigação. Porque eu encaro também como uma obrigação. Obedecer, a gente falou, né? Obedecer. Eu preciso perdoar. Ah, verdade. Assim, vocês falaram de graça, né, de perdoar a si mesmo. Uma coisa que veio aqui na minha cabeça agora. Acontece, assim, quando a gente tá errado e a gente pede perdão para outra pessoa, como vocês se sentem, assim, se a pessoa não, naquele momento, não te perdoar? Como que é isso? Já que a gente está falando desse ponto aqui sobre relacionamento com pessoas. Ai, meu Deus do céu, sabe o que eu faço? Eu vou... não é toda vez que eu consigo dobrar meus joelhos, né? Mas ali eu oro e clamo e falo, Senhor, tenha misericórdia. E aí eu busco lá dentro, assim, de mim, algo que transforme, que modifique, né? E falo, Senhor, acho que é a oração, né? Para mim, a oração é o remédio. E isso aproxima mais de Deus. Sim, né? Muito, porque é mais intimidade com Ele. É maravilhoso. Essa experiência, assim, o perdão é difícil, mas até a palavra perdão, para mim, é uma coisa assim maravilhosa. Antes, eu nunca tinha escutado da minha família, né, lá de São Paulo.
eu te perdoo. Não. Me fez falta? Faz. Faz, porque quando você escuta, você está perdoado, eu te perdoo, aquela angústia, toda aquela raiva, assim, puf, sabe? Aí o seu dia vai, a sua vida flui, você dorme bem, você acorda bem, e você vê tudo lindo e maravilhoso. Mas quando o irmão tem dificuldade para perdoar, eu acho que eu também me coloco no lugar, porque não é fácil. E aí só através da oração é que eu tento encontrar o consolo do Senhor. Porque muitas vezes nem conhecem Jesus, nem querem ouvir falar de Jesus. E aí a minha mente é voltada para isso. Para tentar me colocar no lugar da pessoa. Eu fico pensando, mas será que essa pessoa conhece Jesus? Né? Porque se para mim que conheço é difícil, imagine para quem não conhece. Aí eu tento ficar trabalhando a minha mente assim. Não sei você, Adriana. Eu confesso que eu fico brava. Se eu pedir perdão, a pessoa não quer perdoar, poxa, né? Eu fico brava, eu fico, poxa, Senhor, mas eu pedi perdão, né? Já fui lá, já assim, me humilhei e tal, e a pessoa não quer perdoar. E eu tenho, né, experiências assim, já vivenciei momentos assim. Mas aí é entender que Deus te perdoa. Ele te perdoa. Né? E você fez o que você podia, a gente tem que fazer o máximo para viver em paz com todos. E se você tem consciência que você fez isso, né, diante de Deus, foi lá na pessoa, pediu perdão e ela não quis te perdoar, é entregar nas mãos de Deus, né? E entender que Deus te perdoou. É verdade. Né? Fazer o quê? Eu, graças a Deus, eu não lembro de nenhuma experiência de ter pedido perdão, de ter recebido um não ou um gelo. Ou então eu não pedi perdão suficiente. A pessoa nunca mais te ligou e você está achando que ela te perdoou. Deve estar te ligando até hoje. Vai ver, eu estou precisando pedir perdão. Vamos ver, né? Depois que esse vídeo for para melhor o você YouTube, rever se seus os seus conceitos. credores não vão aparecer aí. Por favor, credores, apareçam. Tá bom, então, ótimo, muito bem, Luiz, obrigado. Eu queria saber de vocês, se vocês têm algum conselho, né? Quais conselhos vocês poderiam compartilhar com os nossos ouvintes sobre como viver o perdão de Jesus e praticá-los nas suas próprias vidas? Pelas experiências que vocês contaram, pelo aprendizado, né? O que vocês podem... pode ser mais de um também, não tem problema. Pode ser mais de um. Não vamos brigar para falar. Cada uma pode falar um. Tem uma frase que eu ouvi um dia desse também, que me tocou bastante, que foi bem assim, parece que a pessoa que falou comentou que é uma frase bem falada entre os rabinos. Muitos rabinos falam assim, olha, o pior mal que o malvado pode me fazer é me tornar malvado que nem ele. E eu fiquei pensando, caramba, é mesmo, né? Então, assim, essa prescrição, né, do perdão tem um motivo muito maior, talvez muito maior do que a nossa mente possa alcançar. E aí, pensando na recomendação e dar para alguém, é pensar nisso, né? Pensar, olha só, você não precisa se tornar mal também porque fizeram uma maldade com você. Né? Não é assim que o problema vai ser resolvido. É por meio do perdão mesmo, né? Tem uma musiquinha, até meio enjoadinha, da Marisa Monte, que eu acho que o nome é Diariamente, se eu não me engano. Que daí ela vai falando para isso, aquilo, para aquilo, não sei o que lá, para lápis sim. Apontador, para não sei o que, né? Para o pecado, o perdão. É verdade. É esse o caminho, é o perdão. É para a pessoa que não conhece a Jesus? As que conhecem também estão precisando, né, pode ser. gente? Pode ser.
Os irmãos da Para os igreja. irmãos, para os não irmãos, para todos os seres vivos. Nossa, Jesus te ama tanto. Eu acho que é isso que eu ia falar. Jesus te ama tanto. E ama quem te fez mal tanto também. Tanto também. Então, pense, reflita, ore, busque dentro de si algo que consiga fazer com que você perdoe. Porque eu acredito que a oração, né? Quando a pessoa entrega de todo o coração para Ele a causa, Ele ouve. Ele ouve, Ele dá paz, Ele consola. E tem um tempo também, E tem né? um tempo, E tem um porque, tempo. sim, Às vezes a gente exato, precisa um processo, precisa né? viver um certo precisa processo. processar, né? É. O que aconteceu. Mas eu acho que é isso que Jesus te ama tanto quanto ama E quem insistir te também, causou né? um dano, né? Porque quando a gente é ferido, né? Quando pega assim lá dentro, lá na alma, é difícil, Muito. muito difícil. Aí por isso que entra o tempo, entra Sim. a oração E a prescrição também, a obediência. e É assim, a obediência. porque, gente, na hora que a gente é ferido, na boa, é muito ódio que a gente sente. muita É raiva. muita Às raiva. vezes não é raiva, às vezes é tristeza. Tristeza, raiva, Verdade. às Você- vezes vai você mudando o pensa assim, sentimento, Meu né? Deus, mas por que comigo? Sim. Né? Às Sim. vezes eu lá em casa eu fico assim, meu Deus, mas por que comigo, Senhor? Quantos bilhões de pessoas na Terra? O que Por que que eu comigo? fiz? O que eu fiz, meu Deus? Mas né? aí é a hora que a gente vê, né? Assim, nós não somos estrelas, né? Nós somos Sim, iguais. iguais. E as agruras da vida, as angústias acontecem para Ele todo morreu mundo. por todos, né? Por todos nós. Ele não falou assim, olha, Elisa, Isso, Eu você é morri mais só por bonita, você. então... você tá assim, ó. O que você faz lá na igreja? Deixa eu ver. Oh, desculpa, pastor. Para merecer mais que a Luciana. O que você faz para merecer mais que a Adriana? Sim. E aí, no momento da dificuldade, né, de perdoar, é ser obediente, não vou pagar um mal com mal. Estou com vontade? Tô. Tenho oportunidade? Tenho. Mas não vou fazer. Isso. Não vou pagar o mal com o mal. Consegui perdoar? Não, hoje ainda não. Mas então eu vou continuar batendo na porta. Senhor, alivia. Senhor, manda do teu espírito. Derrama da tua graça, que eu possa perdoar. E que não seja Até tarde, perdoar. né? Porque E que não seja tarde. que eu queria colocar, que eu quero colocar, é que eu tive a oportunidade na vida da minha sogra, da minha falecida sogra. Porque aí eu já conhecia Jesus. Mas ela amava tanto Daniel que eu ouvi uma vez, você conheceu a Lisa? Porque assim, nós nos conhecemos pela internet, né? Não recomendo hoje fazer. Não, menina, deu super certo, olha aí, né? Larguei tudo em São Paulo, porque também Deus falou comigo de uma maneira particular, que eu ia conhecer uma pessoa de longe, e que o meu escolhido era de longe. E só eu, na minha intimidade com Jesus, é que tinha pedido, porque eu falava, Senhor, se for para sofrer, eu prefiro ficar sozinha. E aí, eu trabalhava no aeroporto, eu já fui comissária de bordo, mas essa vida para mim não deu certo, porque eu sou muito família. E aí eu pedi para ficar trabalhando, em vez de trabalhar no ar, eu quis voltar a trabalhar em terra, né? Que é o termo que a gente usa na aviação. E eu trabalhava no check-in, vazio, o aeroporto de Congonhas. E aí veio essa senhora na minha direção. Eu nunca vou esquecer isso.
Entreguei o bilhete para ela, falei, a senhora vai embarcar no portão tal, tal horário, boa viagem. Ela falou, segurou na minha mão, ela falou assim, o teu é de longe. Larga tudo e vai. E foi isso que eu fiz. Só que minha sogra, ela falava, como o Daniel era muito querido e muito cobiçado, na Assembleia lá da quadra 6 de Sobradinho, quem era essa? Que paradeiro ela tinha. E foi muito difícil morar em Brasília sozinha, praticamente, porque não tinha Davi. Minha família estava em São Paulo, e aí a minha sogra... O que você fez para ele? Ela ligava, o que ele, meu Niel... Niel, o que meu Niel comeu hoje, Lizinho? Meu Deus do céu, como eu sinto falta dela. Ela ficou renal crônica. Como ela sofreu. E foi aí que eu comecei a perdoar tudo que ela falava, tudo que ela fazia, mas o amor que ela tinha pelo Daniel. Eu comecei a entender, mas eu não consegui pedir perdão. E hoje isso dói. Isso dói tanto. E eu falo toda vez que eu lembro dela, toda vez. Às vezes eu falo para o Daniel, você lembra da sua mãe? Porque eu lembro tanto, ela me faz tanta falta. Ela foi mais minha mãe do que a minha mãe de sangue. E eu perdi a oportunidade. E hoje eu falo, Senhor, me perdoa por não ter pedido perdão para a dona Iraci. E antes dela falecer, ela falou assim, isso me consola um pouco. Sabe, Lisa, se eu morrer hoje, eu vou em paz. Porque eu sei com quem meu filho, quem vai cuidar dele, eu sei. Então, meu consolo é esse. Eu não pedi, mas ela me perdoou, mesmo sem eu pedir perdão para ela. Essa é um pouquinho da minha vida. E, Lisa, eu também conheci a minha Lu pela internet, viu? Foi? Aí, Essa é outra exemplo. história. Olha aí, positivo, né? Mas hoje em dia eu acho que eu não... Se fosse para nos tempos de hoje, naquela época, quando eu falei para minha família, né? Você é louca. Você nem... Como é que você vai para Brasília? E meu pai falou, ele foi bem claro, né? Depois não adianta chorar. Falar que está com saudade, falar que quer voltar para São Paulo. Pensa bem no que você vai fazer. Porque acho que até hoje eu penso assim, eu falo com o Daniel, eu falo assim, acho que minha família não me perdoa até hoje, por eu ter largado tudo. Mas eu entendo o lado deles, né? Porque nenhum deles serve a Cristo. Então eu me coloco no lugar deles e falo. E se eu tivesse com alguém que judiasse de mim, né? Sabe? Eu penso assim, por que meu pai, às vezes, quando eu ligo, ele não atende, ou mando mensagem. Minha família é assim, toda esquisita, gente. Sabe? Toda família, Toda tem a família, sua né? chatice, né? né? Assim, é muito difícil. De perto, né? De Ninguém é perto, normal. ninguém. É assim, ninguém chega para meu irmão caçula, caçulinha que a gente brincava, não me perdoa até hoje. Porque quando eu voltei em janeiro de São Paulo, eu mandei dentro do avião, eu falei, ele chama Luiz, mas não sei porque o apelido dele é Will. Eu falei, Will, perdoa a mãe. Ela te ama tanto. Porque ele está sem falar com ela, sabe? E agora ele está sem falar comigo. Porque eu falei isso para ele.
é difícil. Mas é o que eu peço para o Senhor. Eu perdoo, mesmo sem eles me perdoarem. Isso. É isso. Estamos chegando ao fim do nosso Já? episódio. Tão Tá vendo como rápido. passou tão bom? Tão rápido. bom, né? Rápido, Passou né? rápido. Eu cheguei aqui Tão tão rápido. nervosa. Tem que ter uma trilha sonora, né? Love songs, ela falou Mas como eu que tenho- conheceu o Daniel, É. você falou, né? Mas isso da- é outra. da- Pode da ser outro Lu. podcast. É, né? Bom, mas eu tenho uma última pergunta aqui para vocês, né? Considerando esse aprendizado e essa experiência que vocês compartilharam, né, sobre o perdão, né, com perdão com as outras pessoas, quem é Jesus para você, Luciano? Acho que Jesus é aquele para quem eu corro enquanto eu ainda não consegui perdoar. Fico ali, tipo, chocando, ele fica me chocando. Até que o processo seja concluído. Perdão, esse refúgio, esses braços abertos que me aceita, né, que me acolhe e que me diz, olha, assim como eu estou te acolhendo, assim como eu estou te amando, assim como eu te perdoei e estou te perdoando, é assim que você tem que fazer, minha filha. Então, esse abraço que me acolhe enquanto neste processo, enquanto esse processo não é concluído, até esse processo ser concluído. E para você, Elisa, quem é Jesus para você? Jesus é tudo. É tudo. É Ele que me ensinou a perdoar. É Ele que quebranta meu coração, mesmo na dificuldade de perdoar, a perdoar. É Ele que me ajuda a entender um irmão que ainda não conseguiu me perdoar por algum motivo, como, por exemplo, meu irmão. E aí, ele é tudo assim, porque se ele não me concedesse perdão, eu não teria paz. Eu acho que eu viveria assim, angustiada. Todo dia eu falo, Senhor, me perdoa. Perdoa meu irmão. As pessoas mais próximas que, por algum motivo, se eu pedir perdão, não me perdoaram, eu falo, perdoa, Senhor. E é isso. Ele é tudo na minha vida. Sem Ele, acho que eu não teria forças para prosseguir. Amém. E você, Adriana, quem é Jesus para você? Então, é difícil, né, essa frase aí, essa definição. Mas ele é aquele que me amou muito, me perdoou, me ama muito, me perdoa todos os dias, me acolhe, e ele me ama e me perdoa independentemente da minha performance, do que eu faço, do que eu falo. Ele segue me amando e me perdoando, não é o meu desempenho que vai mudar esse amor e esse perdão. E é aquele que me ensina, assim como eu te amei, assim como eu entreguei a minha vida por você, perdoe. Não pague o mal com o mal. Não importa a dor, perdoe. É isso. Tá bom, meninas, muito obrigado. Obrigado por vocês compartilharem essas histórias, né, de vocês. Tenho certeza que muitas pessoas vão ser impactadas, né? Amém. Em algum momento, um pouquinho do que vocês trouxeram aqui, né, relataram, e isso é muito gratificante, né? Só Jesus mesmo, né? É isso. Tá bom, muito obrigado. Obrigada. Obrigada, Flavinha. Obrigada. Tá, joia.
E você que está aí do outro lado, muito obrigado. Até o próximo episódio e fique com Deus.